Isaías capítulo 55. Isaías é o livro após o Salmo. Salmo no meio da Bíblia. Você abre o meio da Bíblia e depois dele, né, é Isaías. Amém? Dá uma coroninha para esse irmão que está sem Bíblia aí. Fala para ele, ó, não vai ficar sem ler não. Venha participar aqui comigo desse maná, desse manjar celestial ao qual o Senhor tem nos prometido, né, tem nos dado esta noite. Amém? Os que encontraram, diga assim, aleluia! Os que não encontraram, diga assim, misericórdia! Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao seu semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e toda a árvore do campo baterão palmas. Em lugar de espírito crescerá a faia, de espinhos crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Agora deixa essa Bíblia em cima do banco, em cima da cadeira, feche os teus olhos. E eu quero que você faça essa oração com o Senhor. Vou falar aqui, depois você vai orar. Você vai falar assim com Deus, assim, Senhor, fala o que eu preciso de ouvir, não o que eu quero que o Senhor me fale. Porque, irmão, às vezes, até no erro a gente quer que Deus fale com a gente. Confie nesse erro, Senhor. A gente não fala com essas palavras não, mas a gente pede a Deus isso. Mas a realidade, Deus quer falar conosco, irmãos, aquilo que nós precisamos verdadeiramente, porque Ele é aquele que sonda os corações. O Salmo de Davi diz que Ele é o que nos esquadrinha. Então pede a Ele essa noite para falar aquilo que você precisa de ouvir, aquilo que você precisa de escutar da parte dEle. Espírito Santo, aqui está a sua igreja. E eu agora entrego em tuas mãos a minha vida, porque sei, ó Deus, que não sou nada sem o Senhor. Ó Deus, eu nessa minha pequenez peço ajuda ao Senhor nesse instante. Que o Teu Espírito Santo me dê inspiração e unção para falar aquilo que o Senhor tem depositado dentro do meu coração. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus muito grande, um Deus muito tremendo. Mas eu sou pequeno, Senhor, e preciso da Tua ajuda, da Tua misericórdia. Fala não aquilo que, ó Deus, eu quero que Tu fale, mas fala aquilo que nós precisamos de ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode aí sentar. Irmãos, para o início da nossa pregação, eu quero falar com os irmãos a respeito de um homem muito conhecido na Bíblia Sagrada, por nome de Abraão. Abraão é conhecido e até chamado pelo próprio Deus de pai da fé, aquele ao qual foi escolhido no meio da sua parentela para que pudesse seguir ao Senhor. E nessa escolha ao qual ele fez, Deus lhe fez uma promessa, uma vez que a sua mulher era estéril, uma vez que a sua mulher era uma mulher que tinha o ventre fechado,
tinha, irmãos, o ventre ao qual não podia ali ter filhos. E ali Deus dá uma promessa a Abraão: Abraão, você será pai de muitas nações. E Abraão creu nessa promessa. Abraão acreditou na palavra a qual o próprio Deus falou com ele, porque a Bíblia Sagrada nos diz que Deus ia até Abraão e ali falava com Abraão. Mas teve um dia, irmãos, que estava Abraão ali no seu quintal, no seu terreiro, como diz, a linguagem mais comum, ali, irmãos, bem ali perto de suas tendas, porque nós sabemos que naquela época o povo era nômade, não tinha um lugar fixo para ali estar, mas ficavam andando pela terra. Aonde que ali havia de comer, eles andavam e ali se instalavam. Logo depois que ali ficava ruim de comida, eles procuravam outro lugar para se instalar. Mas ali, irmãos, um dia estava Abraão, e Abraão, irmãos, estava ali à porta de sua tenda, e sua mulher estava dentro da tenda, fazendo seus afazeres, já de muita idade, já Sara aproximadamente aos seus 90 anos, e Abraão um pouco além disso, e Deus ali novamente envia 2 varões ali encontrar, a fim de que pudesse renovar a promessa do Senhor sobre a sua vida. E fala com Abraão: Abraão, aqui nós estamos. E Abraão olhou para aqueles homens e viu as suas faces, e não eram faces de pessoas comuns, mas pareciam enviados do Senhor. Eram homens de características em comum, não de comum como havia naquela época. Então Abraão ali chama Sara, fala para Sara abrir ali, preparar ali um banquete, a fim de que aqueles homens pudessem comer. E ali, irmãos, ela mata um cabrito, um cordeiro, prepara ali um cordeiro, e ali, como de costume, dos nômades, ali primeiro se comiam os homens comeram, e logo depois ela ali sentou e comeu. Irmãos, e logo depois de ter comido, aqueles homens novamente libera a palavra da promessa sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Sara, sobre a história dos dois. E ali fala com ele: olha, Abraão, você será pai de muitas nações, de muitos filhos. Olha, Abraão, olha para as estrelas do céu e conte, se puder. E Abraão falou: não tem como, Senhor, porque assim serão seus filhos. Olha para a beira da praia e conte os grãos de areia que ali estão. E Abraão falou: não posso contar, Senhor, porque assim serão seus filhos. Irmãos, ele não conseguia ver a promessa de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque os pensamentos do Senhor não são os pensamentos dos homens, mas são mais altos. Pensamentos ao qual nós não conseguimos, em nossa pequenez, em nossa humilde semelhança de Deus, alcançar os vossos pensamentos. Aleluia. E ali, irmão, Sara, atrás da tenda, começa a sorrir. Mas aquele sorriso não era de alegria, era um sorriso, irmãos, de descrença, era um sorriso de dúvida, era um sorriso, irmãos, ao qual muitas das vezes, quando Deus fala conosco, em vez de nós mudarmos o curso de nossas vidas, nós permanecemos no erro, nós permanecemos na descrença, na falta de fé. Mas o que a Bíblia diz sobre a fé? Que a fé é o firme fundamento. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas esperam. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor quer derramar sobre a tua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. É essa fé do impossível, é essa fé do incontável, é essa fé do sobrenatural, é a fé que vem direto da graça do Altíssimo para a tua vida. Glória a Deus. É essa fé que Ele quer te dar essa noite. E ali, irmãos, na mesma hora, sendo aqueles homens enviados do Senhor, falou assim: olha, Abraão, a sua mulher acaba de rir, mas ela verá a glória de Deus na sua vida. E passaram-se os dias. O homem, irmãos, em sua intolerância, em sua inconstância, em sua grande ansiedade, que é o mal do nosso século hoje, porque hoje, irmão, nós estamos vivendo um momento onde o crente chega diante de Deus, diante de um homem de Deus, de uma mulher
assim, ó, pega a varinha mágica e faz acontecer. Não é assim? Claro que é. Quantas vezes, irmãos, vem pessoas na minha vida, atrás de mim para conversar, pastor, estou com esse problema. O que eu faço? Irmãos, tenha paciência, ora para o Senhor, busca o Senhor. Pastor, mas demora demais. Irmão, deixa a ansiedade de lado, irmão, deixa a ansiedade de lado. E muitas pessoas têm, irmãos, tentado ajudar a Deus. E Sara não foi diferente. Sara ali, irmãos, passou-se os dias depois que aqueles homens foram embora. E ali, irmãos, ela vira para Abraão e fala assim: Abraão, eu estou achando que essa promessa não vai acontecer não. Aí começou a colocar a dúvida na cabeça do Abraão. Abraão, eu já sei o que é. Pela nossa lei, nós temos por costume, quando uma mulher não pode ter filho, você pode se utilizar desse serviço com a sua escrava. E eu tenho a minha escrava, a Agar. Então você pega ela, dá uma namoradinha com ela, e aí está cumprida a promessa de Deus. E Abraão, irmãos, olhou aquela moça novinha e falou assim: não estou a fome com a vontade comigo. Teve um filho. Teve um filho com Agar. Mas só que, irmãos, mais uma vez o Senhor ali chega diante de Abraão e fala para Abraão: não era aquilo que ele queria para a sua vida. Não era. Sabe por quê, irmãos? Tentar ajudar a Deus, sabe o que acontece quando nós tentamos ajudar a Deus? Nós trazemos precipícios para os nossos caminhos. Nós trazemos pedras para os nossos caminhos. Nós trazemos espinhos para os nossos pés. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que passou-se os dias e Sara se engravidou. Se engravidou. Mesmo depois, irmão, de não ter mais condição de engravidar, de ter passado a menopausa, de não ter mais o ciclo dentro da mulher comum. Mesmo assim o Senhor cumpriu a sua palavra. E ela teve, irmãos, um filho. E qual foi o nome desse filho? Sorriso. Isaac. Porque ela sorriu, irmãos, da promessa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e como ela quis ajudar a Deus lá atrás, sabe o que aconteceu, irmãos? Agora o filho da sua escrava estava ali se sobressaindo ao seu filho. E a escrava estava enciumada, porque tudo de melhor era para Isaac, sendo que Ismael também era filho de Abraão. Glória a Deus, compartilhe o nome. Eu quero ler novamente a palavra do Senhor lá em Isaías 55, só o verso 8. Glória a Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Sara fala para Abraão, para que Abraão ali venha colocar Sara com seu filho para fora de sua casa. E Abraão ali obedece à voz da sua esposa, a fim de que Isaac somente, irmãos, pudesse ser herdeiro das suas herdades, da herança que ele havia de deixar ali. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Agar pegou seu filho e foi caminhando, e acabou o pão, acabou a água. E ali ela pensou que seria o seu fim, que seria desamparada, assim como foi por Abraão, assim como foi por aquele que havia de agora retribuir ao favor ao qual ela havia ali cedido a ele, que era de lhe dar um filho, coisa que outrora ele não podia ter através de Sara, sua esposa. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que ali ela chora, e clama. E diz a palavra do Senhor que imediatamente um anjo do Senhor aparece a ela e fala com ela: olha, eu já tenho colhido as suas lágrimas. Aleluia. Você não morrerá, mas viverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, ela lança uma promessa sobre a vida daquela mulher, que o povo ao qual ela estava trazendo ali de seu ventre seria inimigo eterno dos filhos de Isaac. E até hoje, irmãos, nós vemos o que fez
o homem tentar ajudar a Deus. Até hoje nós vemos o povo árabe, o povo palestino, lutando contra os escolhidos de Deus, que são os judeus, os israelitas. Nós vimos até hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia um homem tentou ajudar a Deus. E Deus hoje quer falar isso contigo. Quantas das vezes acontece isso em nossas vidas? Quantas das vezes, irmãos, e não foi só não, nós vemos eles, personagens bíblicos, tentando ajudar a Deus. Nós vemos Davi através do seu adultério com Betseba. Nós vemos Jonas em desobediência, Deus mandando ele para a direita e ele indo para a esquerda. Nós vemos, irmãos, mais e mais personagens bíblicos tomando atitudes que não deveriam diante da presença do Senhor, porque um dia tentou ajudar Deus. E Deus não quer ajuda, Deus quer obediência. Deus quer obediência. Deus quer que você deixe de lado essa questão de você pensar que você pode decidir os seus próprios caminhos. Ele quer que você deixe isso de lado. Mas seja, irmãos, dependente da presença do Espírito Santo. Seja dependente da presença do Espírito Santo. Tem gente que é impressionante, irmãos. É impressionante. Outro dia eu estava em uma igreja e o pastor tomou uma palavra e ele começou a falar: olha, o anjo do Senhor vai fazer isso, o anjo do Senhor vai fazer aqui na sua vida. E eu fiquei pensando comigo assim: Senhor, eu sou templo do teu Espírito Santo. Para que o anjo, se eu tenho o próprio Deus em minha vida? Você tem o próprio Deus na sua vida. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E às vezes, irmãos, nós notamos essa dependência do homem de sempre buscar um algo visível. Aí começa ele a tendenciar pelos amuletos, pelo sal grosso, pela rosa, e aí vai fazendo essas campanhas de um evangelho ao qual Jesus nunca me pregou. Porque, irmãos, tentando ajudar a Deus. Não, pastor, isso é para despertar a fé. Desperte a sua fé de joelho diante da presença do Senhor. Desperte a sua fé em consagração de jejum, quebrantando os vossos corações diante da presença do Senhor. E Ele há de renovar a tua fé, Ele há de te dar porção e dons espirituais ao qual Ele tem prometido. Mas nós, como seres humanos, constantemente procuramos ajudar a Deus. Jonas não foi diferente. Deus, irmãos, havia um plano sobre a nação de Israel. E o plano sobre a nação de Israel era que a nação, irmão, fosse farol para todas as outras nações que ali existiam em volta. Que a nação de Israel, irmãos, fosse a igreja que hoje nós somos. Mas diz a palavra do Senhor que eles negaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que eles não quiseram, o Senhor nos deu. E glórias a Deus por isso, irmãos. Por isso nós temos hoje a salvação que só Deus pode dar.